Eu vou iniciar a projeção de tela para a gente fazer correções das atividades. Nós temos 3 semanas de atividade para ser corrigida, né, porque nós tivemos uma semana que foi do feriado e a semana passada relacionada à questão que nós não tivemos aulas, né? Apesar de eu ter enviado o link na hora errado, mas a semana passada eu só tive aula com o segundo ano. Vocês estão conseguindo ver aí a projeção da tela, né? Das questões. Pessoal, fala comigo. Sim. Beleza. Porque, pelo que eu estava olhando aqui, nós temos a atividade da página 41 do livro de vocês, que é o exercício 7 a 10. Né? Não sei se vocês conferiram aí, o que eu acredito que deve ser essa. Que ainda é o conteúdo relacionado à origem da vida. Né? Aí tinha a questão de 7 a 10, que era a questão de múltipla escolha. Né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Questões de múltipla escolha. Então vamos lá. Nessa questão aí, na questão 7 diz o seguinte: a teoria do Big Bang, também chamada teoria da grande explosão, explica como, né? Explica o surgimento do universo. Então é uma pergunta muito simples, né? Falando sobre a questão dessa teoria, que na verdade não é a única, né? É uma das teorias, mas das que é mais aceita das teorias científicas, essa é a teoria do Big Bang, que explica o surgimento do universo. Aqui está falando sobre o surgimento da Terra. É o surgimento da Terra, mas não é só da Terra. É como se formam as estrelas? É de como se formam as estrelas, mas não é só isso. Também tem planetas, tem vários outros tipos de corpos celestes. De como surgiu a vida na Terra, de como surgiu o planeta Terra também né? Mas a resposta mais completa é a resposta da letra D, porque fala que surgiu o universo, então surgiu tudo. Então seria essa a teoria. Na questão número 8, diz o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui que às vezes fica melhor para vocês enxergarem aí. Opa. Beleza. A questão número 8 diz o seguinte: os cientistas acreditam que a vida na Terra surgiu aproximadamente né? E como alternativa tem 3,5 bilhões de anos, né? Aí tem outras opções, como 10 mil anos, 5 milhões de anos. 5 milhões de anos é aproximadamente o período que surgiu a Terra, né? Não a vida. Né? 65 milhões de anos, então são algumas das opções. Mas a resposta certa da questão 8, né, a letra D, 3,5 bilhões de anos. Questão 9. A importância do trabalho de Miller foi ter demonstrado pela primeira vez que, letra C, moléculas orgânicas podem ter se formado a partir de gases na atmosfera primitiva. Então, a partir do experimento, né, que como eu passei no vídeo aula para vocês, que tem alguns dias que a gente vai repetir na mesma, né, que por meio daqueles experimentos, por meio de descarga elétrica, é possível, né, de matéria inorgânica formar matéria orgânica. Então, é mais ou menos nisso que consiste esse experimento dele. E a última questão, né, de múltipla escolha, deixa eu subir ela aqui, que diz o seguinte: a descoberta de micro-organismos quimiosintetizantes capazes de viver em locais inóspitos, obtendo energia das rochas, constitui uma evidência a favor de quê? Da hipótese autotrófica. O que quer dizer isso? Que os primeiros seres vivos, né, produziam seu próprio alimento. Né? Produziam seu próprio alimento através de quê? Né? Da transformação de produtos químicos, como enxofre, por exemplo. Então, a descoberta desses seres vivos, né, em ambiente inóspito, ajuda nessa teoria, né, que os primeiros seres vivos produziam seu próprio alimento a partir de matéria inorgânica. Depois disso, nós tínhamos outra atividade, que era da página 41 também, que era a questão 11 e 12. Deixa eu diminuir o zoom aqui, porque as perguntas são grandes. Que são essas aqui, ó. Questão 11. Deixa eu diminuir um pouquinho mais para caber dentro da tela aqui. Isso. Né? A questão 11 dessa página 41 também dizia o seguinte: alimentos preparados adequadamente e guardados em frascos hermeticamente fechados conservam-se inalterados por muito tempo. Um exemplo é o leite longa-vida, que se conserva fora da geladeira por vários meses. Na geladeira, na embalagem de algumas marcas de leite, pode ser lidos os seguintes avisos: após a abertura da embalagem, devem ser conservados sob refrigeração. Tratado pelo processo UHT, né, Ultra High Temperature, a temperatura de 150 graus por 2 a 4 segundos. Torna-se estéril. Responda: o que significa dizer que o processo UHT torna o leite estéril? Né?
Então, é uma pergunta discursiva que está perguntando sobre a questão do que é tornar a leite estéril. Estéril quer dizer sem vida. É isso que quer dizer essa questão aqui. Que se o leite está estéril, ele não tem micro-organismo, ele não tem bactéria no meio que pode causar doença, que pode causar uma doença no indivíduo, não tem um plasmódio que pode causar uma doença, não tem vírus que pode causar doença. Então, esse processo, né, de tratar o leite, né, você vai ter certeza que dentro daquele frasco vai ter apenas leite. Não vai ter bactéria, não vai ter vírus, não vai ter protozoários. Então, isso que significa o leite ser estéril. Na letra B, né, diz o seguinte: qual é a razão da recomendação do fabricante para conservar o leite longa-vida sobre refrigeração depois de abrir a embalagem? Né? Por que diz isso? Né? Porque se você deixar fora da refrigeração, pode acontecer do leite estragar. Por que o leite estraga? Porque agentes, né, como fungo, bactérias e protozoários pode ser trago pelo ar, cair dentro desse leite e começar a se reproduzir, porque no leite tem carboidratos, que são essenciais para a vida desse micro-organismo também. E por esses micro-organismos estar dentro desse leite, né, pode acelerar o processo dele se estragar, né, e pode causar uma doença no indivíduo. Então, por isso que é importante, né, após abrir não só leite, como outros produtos, né, que vêm nesse tipo de embalagem, outros tipos de embalagem, conservar sob refrigeração, seguir essas normas, porque aí evita de você, do produto estragar e também evita que venha trazer doenças para o ser humano. Na seda número 11 diz o seguinte: no capítulo foram explicados os princípios da técnica de pasteurização, que também é utilizada para conservar leite, em que a pasteurização difere do processo UHT. Né? Qual é a diferença entre pasteurização e o processo UHT? Então vamos lá. A pasteurização é um processo de aquecimento lento, né? É um processo de aquecimento brando. Né? Aqueceu, matou as bactérias, né? Perfeito. Então, no processo de pasteurização, isso é um aquecimento lento, né? Até matar todos os micro-organismos que estão ali dentro e depois vai esfriando. O HT não. É um aquecimento rápido e resfriamento rápido. Então, você, igual até no próprio texto está dizendo ali, temperatura de 150 graus. Então, você, de 2 a 4 segundos. Então, aquece muito rápido. Aquece rápido e esfria muito rápido. Então, por isso que ele é um processo mais utilizado. Até porque também tem bactérias que suportam também temperaturas acima de 70 graus Celsius, até acima de 100 graus Celsius. Então, por isso que chega até 150, porque tem bactérias que morrem nessas temperaturas. Mas tem bactérias também que só morrem se for resfriada a temperatura. Então, por isso que o HT faz isso, né? Ele aquece e esfria muito rápido esse leite, para assim desinfectar de verdade, matar todos os micro-organismos que existem dentro desse produto. Na questão número 12, tem uma questão que é a seguinte: é vocês fazerem uma linha do tempo, né, fazer um risco e colocar datas, né, e nessas datas você colocarem, identificar cada tópico desse aqui. Mas vamos lá ler a pergunta. Desenhe uma linha do tempo, na qual serão representados em escala alguns eventos ocorridos desde o Big Bang até os dias de hoje. Sugerimos que utilize uma folha grande de papel quadriculado ou milimetrado, ou uma folha de cartolina na qual serão medidas as divisões do tempo com uma régua. Desenhe uma linha horizontal e marque na extremidade à esquerda 15 bilhões de anos atrás. Na extremidade à direita, a linha marca o tempo zero. Corresponde ao tempo atual. Divida em 15 partes, para cada uma correspondendo a 1 bilhão de anos. Pesquise no capítulo a época aproximada em que cada evento ocorreram, para vocês responderem. Como eu não deu tempo de eu fazer uma reguinha mostrando isso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo. Por exemplo, o Big Bang, o processo da grande explosão, isso aconteceu há quanto tempo? Em média, 13,7 bilhões de anos atrás, então faz muito tempo. Então, ele estaria bem próximo do 15 bilhões, né? Então estaria próximo do 13. Origem do elemento hidrogênio, né? Após esses 13 bilhões, aproximadamente uns 4 milhões após. Então, estaria bem próximo. O Big Bang com a formação do hidrogênio, que foi um processo muito rápido. Né? A origem das primeiras estrelas, né? Também logo após a formação do hidrogênio, porque o hidrogênio é o combustível das estrelas, como, por exemplo, o Sol. Né? O Sol precisa de hidrogênio para emitir essa luz, emitir esse calor que a gente recebe aqui na Terra. Né? Então, algumas centenas de anos após o grande Big Bang. A origem do sistema solar, né? Em média, 4,6 bilhões de anos. Então, estaria entre o 4 e o 5, né? A origem da Terra, 4,6, 4,5 bilhões de anos.
Surgimento dos oceanos, 500 milhões de anos após a formação da Terra, né? Já formou-se os oceanos. O surgimento dos primeiros seres vivos seriam após a formação dos oceanos, né? Alguns milhões de anos após a formação dos oceanos, teria surgido, né, a vida na Terra. Dessa página, nós encerramos essas duas questões. Depois nós temos uma questão desse capítulo aqui que é relacionado, deixa eu passar ele aqui, né, às bases moleculares da vida. Né? Desse capítulo que é, se eu não me engano, da semana passada, semana passada, falou de alguns componentes da base molecular da vida, que é água, sais minerais, lipídios e glicídios. Né? Então, são esses três que foram perguntados na plataforma para vocês. Só eu abrir aqui para a gente confirmar certinho. Vamos ver, bases moleculares da vida. É isso aqui. Então, escrever a função desempenhada pela água, pelos sais minerais, pelos glicídios e pelos lipídios no corpo. Eu trouxe aqui uma projeção que está falando sobre a função de cada um deles. Deixa eu abrir aqui a tela para ficar mais fácil da visualização. Né? Qual é a função... Opa. O negócio aqui ficou... Não é esse aqui, não. Cadê? Glicídios, lipídios... Ficou faltando aqui a água. Espera aí, deixa eu abrir ele aqui de novo. Então, vamos colocar aqui para vocês a função de cada um deles. Né? Faltou o da água aqui, que eu colei duas vezes a mesma coisa. Mas vamos abrir aqui. Ok. Ué. Vou abrir esse outro aqui. Ah, tá. Esse aqui tem. Então, vamos lá. Qual é a função da água no corpo dos seres vivos? Né? Ela é um solvente universal, então ela consegue dissolver, né, várias coisas dentro do corpo do ser vivo, então essa é uma função para o nosso corpo. Né? Ela é uma molécula polar, o que significa isso? Né? Que ela consegue agregar várias coisas junto da sua molécula, então ela ajuda nessa questão do transporte. Né? Essa é uma função dela no corpo humano. Reações químicas, de maneira bem geral, né? A água podemos dizer o seguinte, que a água tem a função de reações químicas, transporte de substâncias e regular a temperatura. Né? Então, podemos colocar essas três funções no corpo dos seres vivos e também no corpo humano da água. Né? Reação química, transportar substâncias e controlar o calor, principalmente na questão dos mamíferos. Né? Isso é muito importante. Então, essa é a função da água. A função dos sais minerais. Né? Os sais minerais eles desempenham várias funções, porque os sais minerais não é só um. Né? Os minerais são vários, igual tem nessas imagens aqui: cálcio, zinco, magnésio, sódio, flúor, cobre. Então, são vários os tipos de sais minerais, e cada um desempenha uma função. Né? Então, a gente citou algumas aqui, como, por exemplo, formar esqueletos e dentes, né? Contração muscular, ou seja, o movimento, né? Se dá por meio desses sais minerais. Transferência energética, que isso permite que as células transfiram energia de uma molécula para outra. Né? Formação do DNA, equilíbrio dos líquidos, controlar a quantidade de água dentro do corpo, reações químicas, formar hormônios, formar melanina, que está relacionada à questão da cor da pele. Então, os sais minerais desempenham diversas funções dentro do corpo. Qual é a função dos glicídios? Né? Os glicídios ele tem duas funções básicas, que é o quê? Ser combustível, ou seja, gerar energia para o corpo dos seres vivos. Então, isso pode estar na resposta de vocês. E também formar estrutura do corpo. Então, são essas duas funções que ele desempenha.
Lipídios, né? Qual é a função do lipídios? Ele funciona como reserva energética e também vai funcionar também como estrutura do corpo. O que é ser reserva energética? Na carência de glicídio, na carência de carboidrato, né, os lipídios vão ser quebrados para ser transformados em lipídios e gerar energia para o corpo para diversas atividades que são desempenhadas. Então, na questão número 1, que estava pedindo qual era a função da água no corpo humano, sais minerais, lipídios e glicídios, são essas funções. Depois tinha uma questão número 2 que perguntava qual é a classificação dos glicídios e dos lipídios. Então vamos voltar aqui na questão da classificação dos glicídios. Os glicídios eles são classificados em 3 tipos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos são as menores moléculas, né? E só explicando. Então a resposta seria isso aqui, ó. Eles são classificados em 3: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. São esses 3 que seria a resposta dessa questão. Dos lipídios, nós temos várias estruturas, né? Pode ser classificados em glicerídeos, que são gorduras e óleos, acilgliceróis, triglicerídeos, ceras, fosfoacilgliceróis e esteroides, né? São alguns exemplos de classificação, né, de estruturas que a gente encontra no lipídio. Se eu não me engano, né, eu acho que essa é a correção que eu tinha que fazer sobre esse conteúdo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa questão, é só falar agora. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu parar aqui a apresentação. Alguma dúvida? Eu não tenho dúvida não, professor. Beleza. Para quem não preencheu ainda a lista de presença, eu vou colocar de novo. Então, por hoje, né, a gente vai fazer só essas correções, e a semana que vem eu estou pretendendo lançar uma atividade para vocês, né, valendo nota, tipo como se fosse um trabalhinho, né, e também na quinta-feira a gente fazer uma outra atividade valendo nota também aqui no Google Meet, né, para a gente não ficar só corrigindo tarefa. Então, para evitar a gente ficar só corrigindo tarefa, a gente vai fazer isso. A gente vai mandar uma atividadezinha valendo nota para vocês na segunda, e na quinta-feira, no dia da nossa aula, a gente faz uma atividade aqui virtual aqui pelo Meet, também valendo nota. Tá ok? Então, aquele que já assinou a lista de presença, né, que quiser